Baruch Hashem. Nós vamos dar continuidade ao trabalho que foi já iniciado pela manhã, com o estudo da 38ª porção da Parashá Curar Calvo. No próximo Shabat à tarde nós vamos dar início ao estudo do livro de Gálatas. Então é interessante que vocês leiam o livro de Gálatas, para que quando a gente começar o estudo do livro, não vai ser só um sábado, vai ser vários sábados, que a gente vai estar aqui estudando sobre o livro de Gálatas, para que nós possamos entender e compreender, entender que Paulo não é um lunático, não é um louco, que aprendeu os pés de Gamaliel e conheceu Yeshua, teve seus olhos cegos, né, Eunice, ali, por um tempo, até que ele pudesse reconhecer o Mashiach, o Messias. Então ele se torna um varão assim, completo, tendo a Torá e o Mashiach, firme nas duas pernas, para ensinar tudo aquilo que o Espírito de Adonai ensinou para eles. Que assim seja conosco também, que nós possamos ser introduzidos da mesma forma que Paulo. Se nós precisarmos ser cegos, seremos, por um tempo, para que nós possamos ouvir e entender do Mashiach. Nós começamos esse momento com a oração e um cântico. Ele está lá em Gênesis capítulo 27 do livro de Gênesis, verso 28. É a oração, é a bênção lançada sobre Jacó pelo seu pai. Interessante demais essa bênção. Ela não estava no escopo aqui das nossas orações, mas aprove o Eterno lembrar dessa palavra, desse texto, porque aqui nós cantamos que Adonai deu o orvalho do céu. O orvalho do céu é a palavra que vai descendo, refrescando as nossas vidas, não vem com toda a força, a gente vai aprendendo, sabe, irmão? Cada dia, cada Shabat, um pouquinho mais da palavra do Eterno. É o orvalho que Adonai traz para nós, porque se ele derramar todo o ensino para nós, nós não vamos suportar, né? Então ele diz assim no verso 28 do capítulo 27 do livro de Gênesis, ali em Bereshit, quando Jacó recebe do seu pai Isaac essa bênção, assim pois Elohim te deu do orvalho do céu, da gordura da terra e da abundância do trigo e do mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Se Senhor dos teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. A bênção estabelecida para a vida de Jacó vai seguir para a sua descendência. Você vê que é aqui que ele recebe a proteção dos céus, para que tenha uma vida terrena próspera, não só ele, mas também toda a sua descendência, e assim todo o ensino estabelecido por Adonai sobre os descendentes de Israel, sobre os descendentes de Jacó, sirvam de apoio também para as outras nações, para os outros povos, porque a Torá do Eterno foi dada a Israel como uma nação sacerdotal, para que todos os povos pudessem ter acesso. Um trabalho que Yeshua fez com muita primazia. Então a 38ª porção é uma porção que você viu aqui que Ulisses começa a ensinar, e também nossa mente começa a ver todas as questões referentes à desobediência, à insubordinação. Tudo isso vem na nossa mente, e ele fez um trabalho interessante, que ele nos fez lembrar, nos fez retornar, nos fez compreender que nós também agimos dessa mesma forma, né? Porque a palavra de Deus diz assim, que tudo que aconteceu para Israel foi para ensino nosso, aprendizado nosso, que estamos hoje aqui. Então, quando ele citou essa questão, eu lembrei que eu coloquei aqui na minha observação, que ali aquela situação, ali Ulisses, é uma submissão à disciplina. Os homens não são submissos à disciplina, né? Eles não estão sujeitos à disciplina. Você vê isso, quem é professor aqui, é muito fácil de entender quando trabalha com a sala de 30 e poucos alunos, e você vê a dificuldade que os professores têm de dar uma aula, né? Por quê? Porque a criança, o ser humano ainda está trabalhando a questão da submissão à disciplina. E começa dentro de casa, dentro do lar, quando você é educado a estar debaixo da disciplina do pai e da mãe, ou dos responsáveis, quando for o caso. Eu coloquei aqui que a submissão é uma obediência voluntária. Eu sou submisso,
mas é voluntariamente. Eu tenho que aprender a ser submisso a meu pai e minha mãe, a ordenança da Torá ali no quinto mandamento. Eu preciso aprender isso, porque eu preciso entender depois que eu preciso ser submisso à autoridade estabelecida por Adonai. E nós vamos ver aqui que tem uma arma que Adonai dá a mim e a você. E eu fiz essa pergunta, eu coloquei essa pergunta aqui, Leonardo, e hoje pela manhã o Eterno me dá um papelzinho pelas mãos de Dona Lurdinha, respondendo aquilo que eu coloquei no papel como questionamento. Então, olha só que interessante. Submissão, obediência voluntária e disciplina. Quem é professor, pedagogo, sabe muito bem. É o ensino. Disciplina é o aprendizado e procedimentos. Então, é interessante que disciplina, se você for na etimologia da palavra, se você pegar a palavra e entender como é que ela se formou, a palavra disciplina, ela vem da palavra discípulo. Então, a falta de submissão é aquele que não consegue sequer ser discípulo. Aí eu falo assim, não, eu sou discípulo de Yeshua HaMashiach, né? Servo do Deus vivos, mas eu esqueço que eu preciso, para ser discípulo, eu preciso estar submisso a uma disciplina. Então, aquele que submete é discípulo e submete a disciplina, eu coloquei aqui que é aquele que segue a Adonai e ao Mashiach por obediência voluntária. Não é porque a Torá diz que eu tenho que andar assim, que eu só vou andar assim. Não, eu vou andar assim porque eu amo Adonai e sei, Carmen, que esse é o caminho que Ele me deu, é o caminho que Ele me propôs. Então eu vou fazer isso voluntariamente. Eu já falei aqui, os rabinos sempre falam que isso é o amor verdadeiro. Não é um amor porque você obedece, porque senão você vai ser punido, né? Se você não fizer, você vai levar uma surra. Essa é obediência por punição. Os rabinos chamam de segundo amor. O primeiro amor, o único amor, o amor principal é quando você fala assim, olha, eu vou obedecer porque eu amo. Eu vou obedecer pai e mãe porque eu amo. Eu vou andar segundo a palavra de Adonai porque eu amo. Esse é o amor verdadeiro. Então, essa é o que a Paraxá traz também para nós. Paulo escrevendo a Timóteo, vai lá comigo, 2 Timóteo, ele identifica ali a nosso tempo. Quando o Ulisses falou nessa questão, traz para nosso tempo, eu lembrei dessa palavra que eu tinha anotado, 2 Timóteo capítulo 3. Você vai ver ali que Paulo vai identificar esse tempo como o tempo de Corá. O tempo de Corá, os homens dos últimos tempos. Depois alguém chama a atenção das crianças ali para ficarem calmas, felizes. Não, a gente acaba, 2 Timóteo capítulo 3 ali, ó. Vocês acharam aí? Aqui fala dos homens dos últimos tempos. Você vai identificar aqui o tempo de Coré, aquele que incitou toda aquela desobediência. O tempo de aprovação, é um tempo trabalhoso. Os rabis falam que é um tempo onde o homem é um animal, é selvagem ele. É difícil de lidar, é um homem doloso, é um homem trabalhoso, Ulisses, entendeu? É o tempo, os homens do tempo de Coré. E nós estamos inseridos aqui, Ulisses, olha só. Nós vamos ler só do verso 1 ao verso 9, para você ver essa questão da disciplina. Ó. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso é para mim e para você. Pois os homens serão amantes de si mesmo. Eles vão olhar para a sua imagem e vão se apaixonar por ele mesmo. Isso se chama o quê? Egoísmo, né? Eu amo a mim mesmo, a mim me importa, sou eu e sou eu. Ele fala aqui, ó, pois os homens serão amantes de si mesmo, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe. O que nós falamos sobre a questão da submissão à obediência, à disciplina? Aqui, ó, serão desobedientes a pais e mães, infringindo já aqui o 5º mandamento. Ingratos e profanos, sem afeição natural, perde a imagem e semelhança com o Criador. Esses são os homens do último tempo. O afastar de Adonai vai ser tão forte para os homens dos últimos tempos que eles vão perder a afeição natural. Eles perdem a semelhança com o Criador. Olha que interessante aqui, ó. Eles são sem feição natural, irreconciliáveis, não vai haver perdão entre os homens, está vendo? São sem domínio de si, cruéis,
sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigo do prazer do que o amigo de Elohim, tendo aparência de piedade. Você sabe que o homem piedoso é o homem que só sabe dar glória a Elohim. Esse é conhecido como homem piedoso, é aquele que dá a glória somente a Elohim. Então olha o verso 5: tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afaste-se também destes. É isso que Paulo fala, afaste-se deste tipo de homens. É que vai acontecer aqui com Coré, Datã e Abirão. Afaste-se desses homens, porque Adonai precisa estabelecer juízos e mandamentos com eles. Eles falam assim, olha: porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, mulheres que não conhecem a palavra de Elohim, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, mas não podem chegar a um conhecimento da verdade. Aquele que o Ulisses falou que da manhã você ensina hoje, você ensina amanhã, e no terceiro dia a pessoa ainda não consegue absorver nada. Esses são os homens dos últimos tempos, difícil de absorver. Que nós não sejamos assim. Olha só, que aprendem sempre, mas nunca pode chegar a um conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres se diz aqueles feiticeiros que ficavam ali no Egito, imitando aquilo que Moisés com a vara estava fazendo. São Janes e Jambres, aqui ó. Resistindo a Moisés, assim também estes resistem o quê? A verdade da palavra do Eterno, está vendo? Resistindo à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobo quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesta a sua insensatez. O que o Ulisses ensinou pela manhã? Questão de... Olha, está vendo aqui a palavra? Eu não tinha visto esse versículo aqui, Ulisses. Não, eu tinha falado contigo. Ele fala aqui, olha, como segundo Timóteo capítulo 2, ali no verso 8, ele diz a parte B, ele fala bem assim: resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobo quanto à fé, não irão, porém avante, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também aconteceu com aqueles. Ele está fazendo referência aos homens do tempo de Coré. É um período de muita insegurança para os homens maus. É isso que Paulo está ensinando. Olha, é um período de muita incerteza, mas para os homens maus, porque aquele que crê em Adonai, na sua palavra, e em Yeshua como seu Senhor e Salvador, ele tem fé, ele tem uma segurança que Adonai vai livrá-lo de todo o mal. Então por isso que é um tempo de incerteza? Mas para aqueles que não confiam em Adonai. Por isso que o Eterno, esses dias, tem falado conosco que nós precisamos nos assegurar na nossa esperança, não na meia esperança, mas numa esperança firme que Adonai vai nos livrar de todo o mal. Você vai ver que há um instrumento interessante aqui. Eu botei aqui como, Leonardo, neutralizar a ação da disciplina, da indisciplina ou da rebelião. Eu perguntei, Eterno, como eu vou neutralizar isso? Eu coloquei ali na minha simplicidade, se você me permite, eu botei assim: se apegando à Torá e aos mandamentos. Então, se eu me apego à Torá e aos mandamentos, eu estou, e ficar firme nesse mandamento, eu vou neutralizar em mim a ação de indisciplina ou rebelião. Porque quando eu estou orando e quando eu estou lendo, eu preciso pensar em mim. Então eu tenho que neutralizar em mim. O questionamento que eu tenho que fazer é para mim. Eu não posso olhar para o irmão e fazer questionamento para ele. Não sei da vida dele, o coração dele, Adonai o conhece. Mas eu preciso saber de mim. Então eu botei assim: como neutralizar esta ação de indisciplina ou rebelião? Aí nós recebemos esse bilhete, diz assim, ó, a nossa oração. E é o instrumento, dona Lourdinha, que eu coloquei ali, e é um instrumento que está nessa Torá para livrar muitos do mal. Que vai livrar muitos do mal que está nessa Torá. Aí diz assim, olha, nossa oração, como é que é? Pai, faça-me ver quando apenas ouço, e força-me ouvir quando apenas vejo. É isso? Isso, quando apenas vejo. Essa é a minha oração, para que eu tenha concordância com o céu. Lembra da escada de Jacó ali no sonho? Tem que ter essa concordância. Os anjos descendo e subindo, dando a mim e a você a possibilidade de me ligar com o céu através da minha e da sua oração.
Moisés vai neutralizar, eu coloquei aqui, essa ação de disciplina minha e sua, contra a comunidade, através da oração. Moisés vai provocar uma audiência com o Eterno. É aquilo que o Luiz está falando, ó. Você fala aqui, ó. Baruch Hashem. Amém. Você falou como neutralizar, né? A situação. Em Josué, no capítulo 1, no versículo 8, fala assim: não cesse de falar deste livro, antes medite nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Isso é Josué entrando ali na terra, assumindo a posse da terra. Ele precisava conduzir todo aquele povo. Meu irmão, você foi lá em Números capítulo 27, que depois vamos lá, quando ele recebe ali uma ordenança. O que ele precisava para adentrar na terra? Ele pergunta a Moisés: o que eu faço para que Josué adentre esse povo à terra? O Eterno fala bem assim para Moisés: coloca sobre ele mandamentos. E assim Moisés, é a única coisa que Josué tinha nas mãos, mandamento. Precisava de mais coisas? Não. Confiando no Eterno, porque está em suas mãos mandamentos. Coloque sobre eles mandamento. Baruch Hashem. Então eu coloco aqui, olha, aqui, para neutralizar, ele vai fazer através de uma oração. A oração que Moisés vai propor é para cessar toda a praga ali que ocorre no meio do povo, no meio dessa congregação que está ali em rebelião contra o Eterno. Moisés vai fazer isso. Vamos fazer uma audiência com Adonai. Ele vai provocar essa audiência. Vem com o seu incensário, que eu venho com o meu incensário. Você vai ver, o salmista diz, ensina para nós, que o incensário são as nossas orações. Salmo 141, depois nós vamos lá, eu anotei ali. Então você vai ver que Moisés vai provocar essa audiência. Essa audiência, para eu me comunicar com Adonai, só através de orações. Só através de um joelho dobrado e um coração contrito, em total arrependimento, para que eu possa ter essa comunicação com Adonai. É você que está falando isso? Eu concordo com esse termo, mas eu vi isso da boca de um rabino ortodoxo. Ele fala bem assim: não basta você vir com uma liturgia correta, se o seu coração não for um coração contrito e concordância com Adonai. A sua oração não passa, agora sou eu que estou falando, a sua oração não passa do teto, fica só por aqui. Não passa do teto, porque não há concordância entre você e o seu Elohim. Em toda Taná, o que é Taná? É de Gênesis ao profeta Malaquias. O primeiro mandamento que nós temos ali é chamado pelos hebreus de Taná. Primeiro mandamento. Segundo mandamento, Brit Hadashah. Segundo testamento, Brit Hadashah. Juntando os dois, o compêndio bíblico que nós temos nas mãos, aí, que nós estudamos aqui. Então, aqui no Primeiro Testamento, você e eu vamos encontrar um vocábulo para o termo orar ou oração, diversos. É rico aqui em termo súplica, submissão, adoração, louvor. Tudo isso é uma ação de oração ao Adonai. Porém, eu coloquei aqui que o termo mais comum que se usa é o tefilá. Né? Você sabe que o nome da casa é Casa de Oração, Rehov, ou Beit Tefilá, Rehov. Então, tefilá aí, oração, é o termo comum, usual para esse termo oração, para esse instrumento que Moisés dá nas mãos, não só dele, Leonardo, mas ele dá na mão de todos aqueles que ele fala assim: ó, Ulisses, traz o seu incensário, traz a sua oração. Eu entendi melhor quando o Leonardo lembrou que ali ele tentou salvar ainda os dois ali, mas ainda houve um problema. Então, o termo tefilá, onde a ideia básica é intercessão. Se você pegar o termo e estudar esse termo, você vai cansar de tanto
ler de vários termos, de várias etimologias da palavra, mas ela vai se resumir em intercessão. É isso que Moisés faz ali, ele vai interceder por aqueles homens que estão ali, sim, mas ele vai interceder por toda uma comunidade, conforme nós aprendemos hoje da manhã. No grego, o termo significa apelo, ou uma petição, junto com Adonai. Vou apelar. A Rita Alvina sempre ora com uma oração interessante. Ela fala assim: nós bateremos a porta do Elohim, como aquela viúva bateu na porta do juiz, até que o juiz foi lá e abriu a porta. É assim que Moisés está fazendo ali uma petição junto com Adonai. No Segundo Testamento, nós estamos lá já, vai lá em 1 Timóteo para você ver uma coisa, e eu também. 1 Timóteo, no capítulo 2. Você vai ver aqui no 1 Timóteo, capítulo 2, o Paulo consegue fazer uma síntese aqui dos termos de intercessão, ou o termo de oração ali, que você vai entender esse instrumento dado por Adonai na mão do homem. 1 Timóteo, capítulo 2. Nós vamos, só até o verso 8. Diz assim, olha: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas. Aqui um dos termos dado para o termo tefilá. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então não basta simplesmente a minha e a sua oração, eu preciso agir também. Isso também faz parte de uma intercessão para com o homem, pelos reis e por todos os que exercem o quê? Autoridade. Você está vendo aqui? Não basta você simplesmente não concordar com a autoridade ou respeitar a autoridade, Leonardo. Não basta eu simplesmente ver aquela autoridade e respeitar aquela autoridade. Eu tenho que orar por ela. Ele fala que Paulo ele é enfático nessas questões. Ele diz assim, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida o quê? Tranquila e sossegada e de toda piedade e honestidade. Parece que está falando de nós, né? Por isso, é bom e agradável diante do Elohim, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento de quê? Da verdade. Porque há um só Elohim e um só mediador entre Elohim e os homens. Um só intercessor entre minha pessoa e a pessoa do Criador. Só existe um mediador, só existe um intercessor entre nós, que é Yeshua HaMashiach. Ele diz aqui, o verso 6, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para isto fui designado, pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e sem Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda, que a minha e a sua oração seja sincera e verdadeira. O ensino tradicional, o que é o ensino tradicional? Esse que vem das gerações dos nossos pais. Eles ensinam que o termo tefilar aqui de oração vem de um verbo chamado palel. Palel significa julgar, tá? E o termo é o mesmo termo que vai dar o nome em hebraico de juízes, telilim, são juízes. E por seguinte significa o quê? Invocar Adonai como nosso juiz. Então nós voltamos lá na porção para lembrar o que Moisés está falando ali nessa proposta que ele traz ali naquele momento, de traga seus incensários e nós vamos levar os nossos, e Adonai como juiz vai julgar a questão. Essa é a intercessão, é essa oração que que Moisés traz ali. Então, Leomar, significa também uma oração de um auto-julgamento? Sim. A oração é um auto-julgamento. Então, quando, dona Lourdinha, eu for para diante de Adonai, eu preciso ter o quê? Coragem, viu? Coragem, porque quando você e eu estivermos diante do Eterno para orar, Ele vai julgar o seu coração para depois ouvir as suas petições. Depois nós vamos ler ali uns termos, Leonardo, que diz assim, porque a pessoa fala assim, poxa, a minha oração não é ouvida, a minha oração não é respondida.
Será que eu estou me colocando nessa situação de que primeiro Adonai me julgue, para depois julgar ou atender às minhas petições? O salmista canta e geme isso no Salmo 26. Olha lá para você ver comigo. Salmo capítulo 26. Esse salmo aqui, eu coloquei aqui. Este homem é um homem de coragem. Quem é? Davi. Davi é corajoso, um homem de coragem. Ele vai se colocar diante de Adonai. Corajoso por quê? Porque Davi tem em si todos os pecados que eu e você podemos ter, né? Em todos os momentos de nossas vidas, você vê que Davi vai tropeçar algumas vezes ali, várias vezes, né? Mas a palavra diz que ele era um homem segundo o coração de Adonai. Por causa dessa situação aqui, ó, ele tem coragem de se expor diante de Adonai. Aí você fala assim: mas o meu coração está exposto diante de Adonai. Mas é que ele quer ouvir a tua palavra, o teu confessar, né? Faz uns meses atrás aqui nós entendemos e compreendemos que a doença chamada depressão é a falta de confissão de pecado. Lembra? Nós estudamos aqui umas semanas atrás, não foi? Foi até, eu acho que a pastora Sandra que estava ensinando sobre essa questão. Então aqui o salmista, olha a coragem do salmista. Ele diz assim: julga-me, ó Eterno, pois tenho andado na minha integridade. Quem é daqui de nós podemos orar dessa forma? Eterno, olha para mim, porque eu ando na minha integridade, né? Por isso que eu falei aqui, eu coloquei a observação que Davi é um homem corajoso. Olha só, ele fala bem aqui, olha: tenho confiado também no Eterno sem vacilar. Examina-me, ó Eterno, e prova-me, esquadrinha minha mente e o coração. O Leonardo uma vez falou sobre isso, né? Esquadrinha minha mente e o meu coração. Esquadrinha minha mente e o meu coração. Você vai ver ali que nossos pais levaram isso tanto a sério, que eles vão botar isso numa prática física, no objeto físico. A minha mente e meu coração. A minha mente e meu coração. É isso aqui que Davi está orando. Olha: não me assento com homens vãos, nem me associo com os hipócritas. Aborreço a congregação dos malfeitores. Afaste dessa congregação. Ele fala ali que são a família de Coré ali, fala: se afaste desses homens. Aqui o salmista está falando com o Eterno: olha, aborreço a congregação de malfeitores e me recuso a sentar-me com os ímpios. Lava as mãos na inocência e assim ando, ó Eterno, ao redor do teu altar, proclamando em voz alta o teu louvor e falando de todas as tuas maravilhas. Eterno, eu amo a habitação da tua casa, ele fala. Eu amo a habitação da tua casa. Aí você lembra do Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Eterno. Aqui o salmista ele canta da mesma forma. É o lugar onde permanece o que? A tua glória. Não colhas a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinários. Ele não quer ser reconhecido junto com esses homens. Ele não quer receber o mesmo julgamento com os malfeitores. Por isso que ele fala assim: olha, julga-me primeiro e faça uma comparação do esquadrinhar do meu coração com o dos malfeitores. Por isso que ele é corajoso. Entendeu, Ritona? Essa coragem é que eu e você precisamos ter. Ele fala assim: ó, em cujas mãos há malefício, e cujas destas está cheia de suborno, mas eu ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano, na grande congregação eu louvarei ao Eterno. Eu coloquei aqui que a corajosa oração de Davi declara que Adonai prova a sua mente e o seu coração, e essa declaração está na profissão de fé que nós cantamos todo dia, de manhã e à noite, que é o chamar Israel. Está ali dentro do chamar Israel. Se você for lá em Deuteronômio capítulo 6 e o capítulo 11, você vai ver essa declaração que Davi fala assim: olha, esquadrinha a minha mente e o meu coração. Essas palavras que hoje te ordeno, diz assim o termo, que estas palavras que hoje te ordeno sejam gravadas no teu coração e na tua alma, e atarás como sinal na tua mão, e servirão de lembrete entre os teus olhos. É a mesma oração de Davi: prova a minha mente e o meu coração. Também faz esse termo faz a exposição de um objeto de apresentação física, que é o tefilim. Alguém já ouviu um tefilim? O tefilim são aquelas duas caixinhas de couro, né, de madeira forrada com couro, que ali vão estar contidas palavras do Eterno, que é o Deuteronômio capítulo 6 e Deuteronômio capítulo 11.
Ali os nossos pais colocam isso na testa e colocam aqui assim no braço, e eles aqui vão fixar junto ao seu braço esquerdo, aqui, porque aqui passa. Depende do braço. Isso. Mas o ensino diz que é para o lado esquerdo por causa da veia que passa no coração. Tem uma encostado no coração. Ele coloca aqui assim, não é isso, Leonardo? E encosta aqui, ó, e o mandamento fica próximo ao coração. E o tefilim é aquele que se usa na cabeça, que estão ali. Essa ordenança é para justificar essa condição, que minha mente, meu coração esteja o quê? O mandamento do eterno. É a exposição física através do tefilim. No hebraico, tefilim significa filactérios, ou frontais, que provém do termo tefilá, oração. Então, nossos pais, toda vez que vão para o shaharite, o tefilim é usado no shaharite pelos homens. Eles colocam para fazer suas orações matinais. Quando é que eles não usam? No Shabat e nas grandes festividades, eles não usam. Mas em todos os dias eles chegam pela manhã e fazem as orações com com o shaharite, com esse tefilim. Da noite também? Baruch Hashem, é mais interessante. É o plural de tefilá, não é isso? Orações. Então, são muito praticados com os nossos pais, que são judeus, chamados judeus religiosos ou ortodoxos, né? Eles fazem eles trazem esse estojo de couro, contendo esse versículo. É a expressão física dessa condição de provar a mente e o meu coração. Eu coloquei aqui uma observação, o período exato que originou esse uso do tefilim para os homens ali nas suas orações, ele não é conhecido segundo os exegetas, mas há uma escritura feita por um historiador chamado Joséfos, lá no século I, já fazendo, Leonardo, citação dos tefilins, e ali na citação ele diz, Alessa, que é um objeto de uso bem antigo, quer dizer, no primeiro século, ele já diz que é de uso antigo, né? Mas também os pesquisadores encontraram que a identificação dos tefilins lá no passado tinham muita característica como se fosse um talismã ou um amuleto que os nossos pais lá na antiguidade começaram a utilizar desta forma. Não somente para expressar o mandamento na mente e no coração, mas utilizava aquilo, Leonardo, como um amuleto, como aquilo fosse livrá-lo de qualquer forma ou necessidade de cumprir mandamentos segundo a ordenança bíblica. Aí, esse termo vai ficar famoso e conhecido com Yeshua, no capítulo 23 ali de Mateus. Yeshua vai ser enfático ali por causa dessa condição, segundo os estudiosos, que os nossos pais começaram a utilizar como amuleto. Essa é a dificuldade que nós temos na questão das tradições. Você substitui o mandamento por uma tradição. Então você não precisa mais cumprir mandamento. Estou cumprindo tradição. Essa é a forma que o homem utiliza. Não vou falar os nossos pais, mas eu e você somos assim. Independente de nós sermos uma tradição bíblica judaica, uma tradição judaica ou uma tradição cristã, que também cai nesse princípio, é um princípio humano. Você vai ver que Mateus capítulo 23, Yeshua vai bater forte, porque o mais importante, dona Lundinha, é a minha oração, a fé e o preceito que eu preciso praticar para mim e para o outro. Então, Yeshua vai identificar a situação. Nós já estudamos sábado passado, nós lemos sábado passado, Mateus capítulo 23, justamente nesse versículo, porque ele traz não somente o tefilim, mas também traz a questão do talit. Aqui no capítulo 23 em diante, ele vai falando bem assim, olha, verso 2, os escribas e fariseus estão assentados aonde? Na cadeira de Moisés. Portanto, observai tudo o que eles dizem, mas não procedais de conformidade com as suas obras, pois dizem e não fazem. O uso do tefilim, do talit, do kippá, ele é incentivado como uma questão de tradição e respeito aos pais.
mas não procedem dessa forma, mas não faz como eles fazem. É isso que Yeshua fala? Não faz o que eu digo, mas não faz o que eles dizem, mas não faz o que eles fazem. É o verso 4. Atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os que põem nos ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo conseguem removê-los. Tudo o que fazem é a fim de serem vistos. Está vendo? Aí vai começar a exaltação do homem. Aí eu venho de manhã aqui, Leonardo, coloco o tefilim, faço aquele movimento todo e esqueço que eu preciso obedecer o mandamento. Saio daqui, dona Lourdinha, a primeira coisa que é curvar ali a esquina é transgredir. É transgredir a palavra de Adonai. Então, tudo que eu fiz aqui, Leonardo, não passou do teto ou das paredes deste ambiente. A mesma coisa com a oração, com a tefilá. E Yeshua vem dizendo essas coisas. Tudo que fazem é a fim de serem vistos pelos homens. Alargam seus filactérios, que são os tefilins, e comprido as franjas das suas vestes. Amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. As saudações nas praças e chamarem de rabi pelos homens. Vós, porém, não sereis chamado de rabi, pois um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Aí você vai, e Yeshua vai começar a repreender essa questão, Leonardo, de você querer se exaltar diante dos homens. Aí ele vai lá no verso 16, diz assim: ai de vós, condutores cegos, que dizeis, aquele que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, qual é a maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Olha o verso 19, insensatos cegos, qual é a maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Ele chama aqui 3 vezes a condição de cegueira, porque é uma cegueira espiritual. Aquilo que nós de manhã foi batido na tecla para que eu não venha andar segundo a minha vontade ou o meu conselho. Yeshua diz aqui que eles são, eles fazem aquilo para serem vistos, para serem notados. Eu coloquei aqui que a exigência para mim e para você, do crivo de Adonai de Yeshua, que não condena o uso do tefilim de jeito nenhum, tá? Yeshua não condena de maneira nenhuma o uso do tefilim, nem eu, nem você, tá? Condenamos, mas o que ele vem condenar é a intenção do homem, aqui que é ostentação. Então, é uma acusação que Yeshua faz grave. Por quê? Porque eu esqueci que eu preciso de oração. Eu esqueci que eu preciso de intercessão. Eu esqueci que eu preciso orar por mim, por aqueles que estão próximos a mim ou não. Tem uma oração que a gente faz, que a gente fala bem assim: nós estamos orando não só por nós, mas para aqueles que não tem ninguém quem ore por eles, ou que ninguém que olhe por eles. Então, é uma função para a comunidade do Messias. É uma função da comunidade do Mashiach. A intercessão, a oração, conforme os nossos pais, traz para mim e para você. Por isso que Moisés vai para o confronto com os homens. Volta lá na porção para você ver. Ele vai no capítulo 16 de Números. É claro que nós não vamos ler a porção, porque nós já lemos pela manhã, mas nós precisamos olhar essas situações aqui. O confronto vai ter 2 etapas aqui, tá? Primeiro, Moisés pede que eles se apresentem com seus incensários, né? E depois ele vai mandar Arão apresentar o seu incensário. Olha aí, tá vendo o confronto que o homem faz? Não com Moisés. Interessante que quando Moisés faz isso, Moisés tira a imagem dele do foco. Por quê? Porque a contenda não é comigo, Moisés. Ele fala, não é comigo, Arão, mas com o Criador de todas as coisas, com Adonai. Por isso que ele vai tirar o foco, mandando trazer as orações. Bom, traga o seu incensário, porque quem vai decidir é o juiz de toda a terra. Por isso que o clamor de Davi era: eterno, julga-me. Ele é o juiz que vai dar condição a essa situação. No capítulo de Números, ele pede que ele se apresente os seus incensários. No capítulo 16, no verso 16, ele fala bem assim, ó: disse Moisés a Coré: tu e todos os teus seguidores, os teus adeptos, né,
põe-vos perante o Eterno, tu e eles, e também Arão. Você vê que a audiência tira Moisés do foco, porque os acusadores, quem era o foco dos acusadores? Moisés. Ele que era o foco da acusação. Então ele vai se retirar e falar assim, traz os seus incensários e vamos ter uma conversa, uma audiência com Adonai. Ele diz assim, verso 17, tomai cada um seu incensário e neles ponde incenso. Trazei cada um o seu incensário perante o Eterno, 250 incensários, também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo e incenso, e se colocaram à entrada da tenda da congregação com Moisés e Arão. Quando Coré ajuntou contra eles toda a congregação, à entrada da tenda da congregação, a glória do Eterno apareceu a toda a congregação. Vai começar agora ali toda a apuração dos fatos. Toda a apuração dos fatos. Mas isso só ocorre porque traga as suas orações. Ora diante do Eterno, que o Eterno julgue entre mim e o acusador. É isso que Moisés está falando aqui. Aí você vai ver, você vai entender toda a situação, porque aqui toda essa congregação de Coré, ela vai ser dizimada ali. Os 250 homens ali que aderiram à questão, né? Tudo bem aí? Não, você senta aqui você estava aqui na frente, Jadir. Jadir é aquele aluno que vai lá para trás fazer bagunça. Quem é professor aqui sabe, daqueles alunos, né, que você precisa botar na cadeira separada. Se ele estiver atrapalhando, dá uma rasteira nele aí, que ele sossega. Então, olha só essa questão. Você vai ver que toda a congregação de Coré aqui vai sofrer aqui uma penalidade, né? Por quê? Porque as suas orações eram falsas, os seus argumentos eram falsos. Diante de Adonai isso não prevalecerá. Não prevalecerá. Aí depois, logo mais à frente, novamente Arão vai ter que apresentar agora o seu incensário. Olha aqui, verso 41 do capítulo 16. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós mataste o povo do Eterno. Mas quando a congregação se ajuntou contra Moisés e Arão, e virou-se para a tenda da congregação, de súbito a nuvem a cobriu e a glória do Eterno apareceu. Aqui, quando eles trouxeram os incensários, a glória do Eterno apareceu. Aqui não. A murmuração começou, Adonai desce para ver se aquela situação realmente está acontecendo. Ele vai descer, levantai-vos do meio desta congregação, diz Adonai, verso 45, e a consumirei no momento. E eles se prostraram a face em terra. Quem se prostraram? Arão e Moisés novamente correm para a presença de Adonai, se prostram numa posição de oração, de intercessão. Não sei se eu e você teríamos essa mesma destreza de correr para diante de Adonai e orar por aqueles que estão nos afligindo, né, que está ali na nossa porta, no nosso cancanhar nos afligindo. Ele corre e ele faz bem assim, olha, verso 46, disse Moisés a Arão, já experimentado nessa situação, ele vai dizer assim: toma o teu incensário e põe nele fogo do altar, e deita, me perdi, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, e faz expiação por quem? Por eles. Grande indignação saiu diante do Eterno, e já começou a praga. Fez Arão conforme ordenou Moisés, e correu no meio da congregação. Irmãos, ele deve ter corrido muito, porque a praga já havia começado entre o povo. Mas Arão ofereceu incenso, e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e vivos. Arão, de um lado devia ter mortos, de outro lado vivos. Ele vai interceder. E a praga vai cessar, pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Os que morreram naquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Coré. Em outras versões diz assim: aqueles que foram mortos pela palavra de Coré, foram mortos porque aderiram à palavra de Coré. Por isso que o salmista fala: olha, eu não quero ser comparado a esses incircuncisos, eu não quero ser comparado aos injustos. Por quê? Porque pela palavra dos injustos serás condenado,
Então olha, ele fala, ele toma a ação rápida, Moisés. E então voltou Arão a Moisés à entrada da congregação, pois a praga tinha cessado. Ele foi rápido aqui nessa ação. O incenso, o incensário aqui, eu estou batendo na tecla que são as nossas orações. Então vamos ver isso. Eu coloquei aqui incensário no hebraico, é matã, é um braseiro ou uma bandeja de brasas. Está relacionada com a raiz do termo ratá. Então martá está vinculada, que é a bandeja de brasa, né, de braseiro, e ela vai estar vinculada a outro termo, que é o termo ratá, que significa apanhar e tomar. Então refere isso a essa ação de Arão, que vai lá e toma o incensário, né? Ele pega brasas do altar. Então eu coloquei que o incensário tem, portanto, como função principal transportar a brasa para acender o fogo a partir de outro fogo. O fogo que Arão vai buscar, Leonardo, parte do fogo de Adonai. Então aí você pensa assim, então quem provocou aquelas mortes ali? Então foi Arão? Não, ele correu lá para cessar a praga. Então olha só, eu coloquei aqui transportar as brasas para acender o fogo a partir de outro fogo. A expressão que os rabis usam é para tirar fogo da lareira. É uma expressão de atrair o fogo ao seu lugar. Quer dizer, o fogo precisa estar onde ele precisa estar, no altar, para que Adonai venha julgar toda aquela questão. Porque o incensário torna-se um instrumento de justiça por Adonai. Antes dessa ação, você vê ali que Adonai manda pegar os 250 incensários e ter a base ali do altar, não é isso? Do altar de incenso? Não. Ele manda cobrir o altar, lâminas, aqui ó, o verso 38, ele faz lâminas para recobrir o altar, pois trouxeram perante, que são santos, serão um sinal para os filhos de Israel. Verso 38, mas eu não quero entrar nessa questão não. Eu quero entender isso aqui, que o incensário aqui é um instrumento de justiça por Adonai, não é de Adonai, mas para e por Adonai. O homem se faz por Adonai. Salmo 119, né? Estão quebrando a Torá. Temos que agir por Adonai, diz o salmista. Então ele diz, eu coloquei aqui, para aqueles que aproximam do altar para o serviço. Então por que Leonardo, que o incensário se torna um instrumento para todo aquele que se aproxima do altar? Eu coloquei aqui porque a brasa, o fogo, vai traduzir as nossas intenções. Lembra a mente e o coração? O fogo do altar, o incenso, vai representar ali a minha e a sua intenção. Qual é a intenção dos filhos de Coré? Não foram boas, porque não foram aceitas por Adonai, foram reprovados, foram consumidos. Mas de Arão não. O incenso de Arão faz cessar a praga, cessa a ira de Adonai. A sua intercessão vai cessar a ira de Adonai. É uma função sacerdotal. Estou falando isso por quê? Porque os responsáveis pelo shaharit, pela minhá e pelo arvite são varões. É uma ação sacerdotal. Paulo no capítulo 5 de Romanos, ele diz que Yeshua, ele tem nas mãos a capacidade de fazer cessar a ira de Elohim. Fala, meu irmão, você levantou a mão. Fala aqui. Rapaz, já são 3 horas? Vamos ficar mais um pouquinho, peraí. Tem uma passagem que está em Isaías 6, em que Isaías ele clama, porque ele está morrendo ali naquela visão, e o serafim pega uma brasa do altar com uma tenaz e transporta até seus lábios e o purifica. O que ele faz depois que ele toca a boca dele? Ele diz assim: eis que purificados estão os seus lábios e as suas iniquidades, os seus pecados são perdoados, suas iniquidades são tiradas. Aí depois ele se propõe e se coloca na brecha por um clamor, por uma proposta do próprio Eterno que precisava de um representante.
Isso. Interessante, porque ele vai perguntar ali ao profeta Isaías, falando assim, quem enviarei, né? Envia-me, né? Ele fala, Isaías, envia-me mim, eis-me aqui, em outras versões, né? Hineni, né? Hineni, eis-me aqui, envia-me a mim, envia-me a mim primeiro. Amém. Então, Davi vai clamar diante dessa situação para que a sua essência, a essência de Davi, daquele homem corajoso que se coloca diante de Adonai e fala assim, julga Adonai, ele clama a Adonai para que a sua essência não seja confundido com os homens da iniquidade. Isso é lindo demais, irmãos. Isso é bonito demais da ajuda. Você orar ajuda? Você orar ao Eterno e falar assim, Eterno, eu não quero que a minha essência, dona Lurdinha, a minha aparência, como diz Paulo ali em 2 Timóteo, não seja confundida com os homens maus, com os homens da iniquidade. Aí você vai lá no Salmo 141, para você ver. Salmo 141. Nós vamos ao Salmo 141, Leonardo vai falar aqui. A dureza do julgamento de Adonai com Coré, Datã e Abirão era por uma questão primária da Torá. Por quê? Capítulo 16, verso 9 vai dizer assim, Moisés perguntando para ele, porventura é pouco para vós que o Elohim de Israel vos tenha separado da comunidade de Israel para vos fazer chegar a si a fim de fazerdes o serviço do tabernáculo do Eterno e estar diante da comunidade para servi-la? Ele te fez chegar a si, Corá, e a todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo, e também procurais o sacerdócio. A questão ali da rebelião é que eles queriam tomar parte de uma função a qual o homem, ele exclusivamente nasceu para servir, mas eles não eram serviçais. Por mais que eles fossem levitas, eles não estavam separados por Adonai para servir ao povo no nível do sacerdote, que era Arão e os seus 2 filhos. Aqui estava o problema. Se ele não incendiasse essa situação, ele colocaria a comunidade em risco, porque entrariam pessoas para exercer o sacerdócio que não amavam a comunidade a tal ponto de abdicar da sua própria vida para interceder em nome dela. Aí que está a questão. O indivíduo quer o cargo, mas não quer pagar o preço para desenvolver a função que ele deseja. Então ali o que aconteceria era que 250 se uniriam aos 2 filhos de Arão e Arão para ministrar. E isso daí seria comprometedor, porque teria um problema de comunicação entre a comunidade e Adonai. Aí está o problema. É a mesma coisa nos dias de hoje, quando nós questionamos a autoridade de Yeshua como sumo sacerdote e queremos colocar mais alguém para fazer o papel de intercessor entre nós e Adonai. Aí a gente entra aí com 500 nomes de santos que se usa aí hoje para isso. Mas aí você fala, poxa, Leonardo, então isso é um problema que só a Igreja Católica tem, porque ela denomina que Maria é intercessora, que os santos intercedem. É só esse o problema? Não. Quando nós, com arrogância, nos colocamos numa posição onde nós desprestigiamos Yeshua e dizemos assim, eu falo diretamente com o Pai. Quando eu coloco a pessoa de Yeshua de fora, é o mesmo que a comunidade de Coré queria fazer quando queria diluir Arão e os seus 2 filhos ali, sendo que Adonai separou Arão e os seus filhos para isso. Ele separou Yeshua HaMashiach para isso. A única diferença entre Arão e seus filhos e Yeshua é que Arão precisava espiar por ele primeiro, para que depois ele espiasse pela nação. E Yeshua, ele é perfeito. Ele não tinha pecado para espiar de cima dele, para que ele tivesse que depois ministrar para casa. Por isso que ele não vem da tribo de Levi, ele vem de outra tribo. Mas a função ali era exatamente a mesma. Por isso que você vê que a ação de Moisés ela foi rápida ali, para que não ocorresse esse fato, para que o restante da comunidade de Israel acometesse esse mesmo gravíssimo erro. Baruch Hashem. Então aqui no Salmo 141, nós vamos até 3:15, tá bom para vocês aí? 3:15, diz assim, olha, o salmista, não vou ler tudo não, vamos o Salmo 4, versículo 4, perdão. Salmo 141, o Eterno, a ti clamo, dá-te depressa em acudir-me. Olha o Davi pedindo socorro a Adonai. Ouve a minha voz quando a ti clamar. Suba a minha oração
perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. O arvite, tá vendo? Que coisa linda, ó. Põe o Eterno uma guarda à minha boca, tá vendo a oração? Guarda a porta dos meus lábios para que eu não venha proferir doidices. Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más, com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma eu das suas iguarias. Então, é isso que ele fala, que a sua essência não pode ser confundida com com as iniquidades dos homens. Amém, para o Hashem. Você vai ver que as orações aqui na palavra do Eterno, ela é dita e pronunciada por todos os homens e mulheres aqui na palavra do Eterno. Porém, as palavras que foram ditas dentro de um contexto religioso ou de uma liturgia, elas são aqui anunciadas pelos profetas, anunciadas oradas pelos sacerdotes, pelos reis. Você vê ali Salomão orando dentro do primeiro templo. Então você vai sempre identificar ali que são esses que vão fazer as grandes intercessões em momento litúrgico, ok? Mas há uma pessoa comum que em momento litúrgico vai fazer uma oração. Isso por quê? Porque você que está aí sentada, você que está cochilando ali, você e eu precisamos entender que nós precisamos fazer em momento litúrgico a minha e a sua oração, para que ela possa subir em cheiro suave a Adonai. Somente uma pessoa em momento litúrgico é apresentada na palavra de Adonai, e ela é reconhecida pelos rabis aqui, e essa oração, Alessia, vai fazer referência junto com a oração de Daniel, para que no futuro os nossos pais vão reconhecer o sacrifício em oração, a substituição do sacrifício de sangue, da destruição do último templo, para continuidade, permanência dos sacrifícios, substituindo agora pelas nossas orações. Não acabou o sacrifício, os horários sacrificiais. Por isso que em Números capítulo 27, ele vai ter continuidade com Josué ali. Então você vai ver que, olha só o que eu escrevi aqui. É interessante que nós vamos encontrar um único caso onde uma pessoa comum faz uma oração em momento solene, um momento de sacrifício, que não seja sacerdote, profeta, reis, e que vai ser referência para os rabis na substituição do sacrifício de sangue pela prece do coração. Lembra que nós falamos? Mente e coração. A exigência agora vai ser a prece e o sacrifício que vem do teu coração, do teu e do meu coração. Essa prece foi proferida por Ana, reconhecida como rabis pela prece de uma pessoa comum em momento litúrgico. Vai lá para você em 1 Samuel, para você ver. Primeiro, eu não podia terminar sem olhar isso aqui, porque isso aqui é uma das coisas belíssimas que o Eterno traz para mim e para você, para que a gente possa se deliciar mais em cada Shabat. A oração de Ana não é a oração que ela faz depois que Samuel nasce, não. É uma oração antes. Você vai ver que os rabis aqui vão considerar, Leonardo, a oração de Ana, porque nem o sacerdócio em exercício tinha uma ligação com os céus para entender a situação e compreender a oração dessa mulher. Olha ali no capítulo 1, nós não vamos ler tudo não, porque é longo, é por causa do nosso tempo. Mas Ana sofria de uma questão. O marido dela tinha 2 mulheres, uma tinha filhos e ela não tinha filhos. Ela vai para a presença do Eterno. Ela vai na presença do Eterno. Ela diz assim, ele vai subir ao templo para sacrificar. Vamos a partir do verso 7, quando Eucana, que é o marido dela, sobe ali para sacrificar junto com ela. Ok? Vamos lá. Verso 7. Assim eu fazia ele de ano em ano, subindo para sacrificar. E todas as vezes que Ana subia à casa do Eterno, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está triste o teu coração?
não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ela vai clamar por um direito dela, de dar frutos, de ter descendência. É um direito que cada mulher e cada homem tem de dar frutos diante do Eterno. Então você vai, olha só que interessante. Então Ana, verso 9, se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. Ora, Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Eterno. Ela, com amargura de alma, orou ao Eterno e chorou muito. Por isso que os rabis falam que ela faz a prece do coração, porque o coração estava ferido. Olha o verso 11. E fez um voto ao Eterno: ó Eterno dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas à tua serva deres um filho, ao Eterno o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela em orar perante o Eterno, Eli, que é o sacerdote em exercício, prestou atenção na sua boca. O sacerdote estava olhando para a boca da mulher para ver se ela conseguia entender o que ela falava. Tem aquela brincadeira que a Globo faz ali no Fantástico, de saber o que o outro está falando? Põe a câmera lá e a pessoa tenta descobrir. Leitura labial, isso. É isso que este homem, um sacerdote, estava em exercício fazendo, tentando saber o que ela orava. Leitura labial, muito bem, obrigado. Demorando, ao verso 13, Ana só falava no coração, e os seus lábios se moviam, mas não se moviam a sua voz. Eli a teve por embriagada, ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Ele não tinha discernimento. Não tinha discernimento. Por isso que os rabis olham isso e fecham: olha, Leonardo, há pessoas comuns em momento litúrgico que faz uma oração que é ouvida do céu. Sabe por quê, Leonardo? É interessante os rabis notarem isso, porque de repente, Gleice, na sua ali, quem está sentada e quietinha, faz sua oração, e você olha aquele que ora maravilhosamente, fala assim: a minha oração nunca vai chegar à oração deste homem, com os lábios, né, com uma oração réproba, né, aquela coisa, né, mas a oração que vem do coração. É isso que os rabis falam de Ana. Ela fez uma oração que veio do coração, brotou do coração. É um incensário que ela apresenta diante de Adonai, onde ela é correspondida, mas o sacerdote aqui não tem discernimento. Ele não tem, olha, porém a Ana respondeu, verso 15: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, mas estava derramando a minha alma perante o Eterno. O meu ser, ela derramou o ser dela diante de Adonai, como Davi ali orou e falou bem assim: Eterno, que esse meu ser não seja confundido com o ser dos homens de iniquidade. É isso que Ana está orando ali. Se eu estou sendo punida, penso eu que ela deve pensar, sem poder ter um filho, sem gerar um filho, eu sou considerada como aquelas mulheres profanas, sem ter direito de dar uma descendência. A oração vem do coração, e ela vai orando, olha só, não tenhas a tua serva, verso 16, por filha de Belial. Belial é um homem mau, entendeu? Da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e Adonai, o Elohim de Israel, te conceba a tua petição que lhe fizeste. Ele não sabia qual era a petição, porque ele não conseguiu fazer a leitura labial. Disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi a seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Eterno e voltaram. E chegaram à sua casa em Ramá. Elcana teve relações com Ana, sua mulher, e o Eterno lembrou dela. Passando algum tempo, Ana concebeu à luz a um filho. Chamou Samuel dizendo: tenho pedido do Eterno. Meu pedido foi aceito. A minha oração foi ouvida, porque é uma oração feita do coração. Os rabis, logo lá na frente, Nabucodonosor vai invadir ali o estado de Israel, destruir o templo,
Daniel vai para o exílio. E lá no exílio ele mantém, Leonardo, as orações sacrificiais. Ele mantém as orações lá em Números capítulo 27, quando Moisés fala assim, que eu vou fazer com Josué? E o Eterno fala assim, dá para ele mandamentos. No capítulo 28 você vai ver as orações diárias, as orações semanais, as orações mensais e as orações anuais. Apresenta nesses dias com seu incensário. Adonai chama a mim e a você e fala assim, me apresenta no momento em que eu te chamar, nas orações sacrificiais, o Arvit e o Shaharit, nas orações semanais, o Shabat, nas orações mensais, o Rosh Chodesh, nas orações anuais, os encontros anuais, as grandes festividades. Sim, aquela oração do capítulo 2 é mais bonita ainda. Eu só não vou lá porque a gente não tem tempo. Ele está falando que Ana ali depois, ela dá continuidade. É bom lembrar disso. Ela dá continuidade porque houve um voto. Ela vai dar continuidade. Quer dizer, engravidou, concedeu a graça e acabou. Não, ela tinha votado que ele seria para servir de Adonai. Depois que o menino é desmamado, ele entrega ao sacerdote Eli, e ele vai se tornar esse grande profeta que é Samuel, né? Baruch Hashem. Então, eu não vou lá não, mas depois você vê Daniel no capítulo 6, ali, verso 10, ele vai orar pela manhã, as 3 orações diárias, virado para Jerusalém, para as bandas de Jerusalém. Ali estão estabelecidos os tronos de justiça e de juízo. Os tronos de Jerusalém estão ali estabelecidos, os tronos de juízo e de justiça. Por quê? Porque Adonai é o juiz de toda a terra. Ele não vai orar por um outro Deus que vai interceder entre mim e Adonai. Não, ele vai virar para as bandas de Jerusalém. Então você vê que vai dar continuidade ao processo sacrificial. Isso mais tarde, Leonardo sabe melhor do que eu. Isso mais tarde, quando acontece a diáspora, as perseguições novamente, né? Até hoje nós temos isso. As perseguições, os nossos pais, com zelo, que o sacrifício mantenha-se na sua liturgia, eles fazem o Sidur. Eles fazem o Sidur. Esse livro aqui, ele tem Torá, ele tem Salmos, mas ele tem texto da Mishnah, da Guimará, são discussões rabínicas. Ele é um texto, são vários textos e várias orações para várias situações. Inicialmente era somente um Sidur, mas quando ele ficou muito complexo, a comunidade hebraica faz a separação de um Sidur para as orações diárias e alguns eventos que você possa estar orando, e em algumas festividades, e o Mazor, que vai falar de Rosh Hashanah e Yom Kippur, 2 festividades que dão esse livro aqui imenso. Porém, os rabis falam o seguinte, isso aqui, nada adianta se a oração vier do coração. Os rabis ensinam, e eu fiquei surpreendido, Ritona, que não foi só um, foi 2 ou 3. Eu fui estudar sobre o Sidur e eles falam enfático. Eles apresentam o Sidur e o Mahor com as suas liturgias, muito boa para você seguir em mandamentos. Depois eu vou ler a apresentação. Então tá, ótimo. Leonardo lembrou que tem uma apresentação que eu preciso ler. Ótimo, deixa aqui que eu vou ler. É mais fácil? Você então está dizendo que esse que copia e não clama diante de Adonai é covarde? Eu botei palavra na sua boca. Mas é isso mesmo. Não é como Davi. Não é como Davi. Isso aqui, irmãos, é um compêndio. Baruch Hashem, é bom, é muito bom. É excelente, porque você precisa fazer uma liturgia, você tem aqui. Mas se a sua liturgia foi só liturgia, se você não vem expressar a minha necessidade, é diferente da necessidade que está em Roma, é diferente da necessidade dos nossos irmãos que estão em Jerusalém, é diferente da necessidade dos nossos irmãos que estão no Rio de Janeiro. Por isso que a oração do coração de Ana refletia a sua necessidade junto com Adonai. Se eu estou no meio dessa comunidade e vou orar pelo Sidur,
eu esqueço de orar pela comunidade da piedade, eu esqueço de orar pela comunidade do Centro de Vitória, eu esqueço de orar pela Tzedakah que nós precisamos fazer junto com a Associação LFB, eu esqueço de orar para o nosso irmão que está doente, que necessita de uma oração específica, eu esqueço, é substituição. Então aquilo que Ritona falou é sério, é certo. É mais fácil ir por aqui do que você se apresentar diante de Adonai e falar assim: julga-me, Adonai, julga-me primeiro. Aí eu me apresento primeiro, julga-me a mim mesmo, porque você se apresentar diante com o Sidur. A apresentação do Sidur, do Rabino Eliyahu Roth, ele diz o seguinte: olha, sobre 3 bases do mundo se mantém: sobre a Torá, sobre a Avodá, que é o serviço, a Tzedakah, e sobre a beneficência, que é a ética dos pais. O serviço mencionado acima, quando sendo a base meridional, faz referência na linguagem dos sábios do Talmud a um serviço de oferendas realizado no Templo de Jerusalém. Desde sua destruição, restou-se apenas os pequenos templos, ou seja, as sinagogas, nas quais praticamos o nosso serviço de oração, a oração. Então, quando você pega esse serviço aqui, numa liturgia, como o Shabat, é uma liturgia. Se você for lá em Amsterdã, você vai ver eles fazendo a liturgia bem parecida conosco, mas segundo os rabis, vai ser modificada de acordo com o local e a sua cultura ali inserida. Mas é o mesmo, o mesmo procedimento. De nosso âmago brota-nos a oração particular e individual. Não obstante... do coração, aqui ó. Não obstante, a oração comunitária necessita desenvolver-se estruturalmente dentro de certos parâmetros, a fim de que todos possam dela participar e remeter-lhes a um ponto comum, que é a comunicação entre nós, como comunidade do Mashiach, com Elohim, e não eu com Elohim somente, né? Não só a minha função com Elohim. Para tanto, não basta somente um Sidur, diz ele. Fala isso, é o Rabino Eliyahu Roth. Ele diz assim: para tanto não basta somente um Sidur, com as orações, para atingir-se a finalidade proclamada pelos sábios. Um Sidur claro e compreensível para cada país no seu vernáculo, traduzido e explicado adequadamente, faz-se uma necessidade vital para a congregação do povo de Israel. Então, a mesma liturgia que eu pratico aqui, minha amada, se você for lá na Itália, uma congregação como a nossa vai estar fazendo da mesma forma. Isso é a preocupação dos rabis. É que a liturgia estabelecida ali no tempo de oração pudesse permanecer única em toda a face da terra. Mas que isso aqui não é simplesmente para que eu me baseie, não. O rabino é de uma inteligência espiritual. Ele diz assim: este Sidur, fruto de intenso labor do professor Jairo Frindley, que é ali de São Paulo, com suas características e forma peculiar, tá vendo? É diferente de alguns outros Sidurs, vem suprir essa carência evidenciada dos países de língua portuguesa, que por intermédio dele abram-se os portais do céu para nossas preces, em unidade com Israel. Então, a liturgia que você vai encontrar de Pessa, a liturgia que você vai encontrar de Rosh Chodesh, a liturgia que você vai encontrar, é tirada com orientação dos nossos pais pelo Sidur, mas isso não substitui a oração que vem do coração. Por isso que a ordem minha, Sidur vem de Seder, tá? Livro, ok? Então a ordem para mim e para você é que nós precisamos manter diante do Adonai o meu incensário, o incensário dos nossos inimigos, para que Adonai venha julgar a mim e a eles. Mas aí tem que ter coragem, tem que ser igual a Davi. Eu não sei, Leomar, eu não sei se eu tenho essa coragem de Davi, mas eu preciso ter, eu preciso me apresentar. Então mesmo sem coragem eu me apresento. Leonardo fala assim que eu fico comendo para as beiradas com medo, né, Leonardo? Você é devagar, sou assim mesmo, mas eu tenho zelo por Adonai, eu amo Adonai. Eu amo a habitação da tua casa. Eu amo estar junto com você. Por isso que a minha oração precisa, julgue-me a mim, para que eu tenha essa oportunidade de estar com meus irmãos. Isso para o mundo é aberração, é loucura, é doideira, né? Mas para nós não, que conhecemos a palavra de Hashem, não. Nós precisamos sim ter a coragem que Moisés teve. Olha lá, eu vou mandar Arão.
as orações de Arão, para que Eterno venha julgar entre mim e eles. E assim a oração de Davi seja para nós, que as nossas orações subam em cheiro suave diante do Eterno, para que possam nos justificar as nossas ações. E assim, não tenha medo não, se apresente diante do Adonai. Ele precisa me julgar, Ele precisa te julgar, Ele precisa queimar tudo que há em mim que não presta. Ele precisa queimar, senão como eu vou continuar? Inclusive a oração de Ana, a gente chega à conclusão seguinte, que o compromisso nosso de oração com Adonai tem um caminho muito pequeno. Na verdade, o caminho deve medir, eu creio, uns 30 centímetros ou 40, que é do cérebro ao coração. Você não acha? Não, porque o cérebro... Quando Ana faz aquela oração, né, que diz, será que ela está bêbada, bebeu alguma coisa? Ela está ali contrita, o cérebro dela está voltado para o Senhor junto com o coração dela. Então eu fico pensando aqui, eu estou medindo mais ou menos a distância do cérebro para o coração. É muito pequenininho, né? É de 30 a 40, eu creio, né? Não é difícil, não tem nada difícil, é muito curtinho, né? O Eterno possa nos abençoar. Uma coisa que nós precisamos tirar da nossa cabeça definitivamente é que Adonai não é nutrido pelas nossas orações. Isso é o Zeus da Grécia, que segundo a mitologia diz que ele é nutrido pela adoração dos seus adoradores. Adonai ele é. Se nós orarmos ou nós não orarmos, ele continua sendo Adonai. Quem precisa das orações somos nós. Quem é dependente de uma vida de oração somos nós. Quem depende o viver e o morrer por meio da oração somos nós. Então, quando a gente fala que tem que comparecer no Arvit, no Shaharit, não é porque a casa precisa, porque Adonai precisa, é porque nós precisamos para nos mantermos. O Salmo 50, Davi já anuncia que, como ele usa a sua própria voz para expressar Adonai, dizendo assim: como eu, carne de touros, bebo eu sangue de bodes. Ou seja, eu, Adonai, preciso que o animal morra para que alguma coisa aconteça? Não. Ele diz: entrega sacrifícios de louvor, paga teus votos ao Altíssimo e clama no dia da tua angústia. Esse é o Salmo capítulo 50. Porque ali ele está mostrando a essência do que é a tefilá que você está nos ensinando, que é a aproximação do homem com Adonai. E uma coisa que me chama a atenção é quando você fala da oração de Ana. Ana faz aquele clamor num período de sacerdócio incapaz. Nós não podemos esquecer que Eli era um sacerdócio caído e julgado por Adonai, porque ali tinha aquela questão de Zadok e Abiatar, que já estava estourando na mão de Adonai. E ali nós temos que lembrar, e não podemos esquecer disso nunca, Eli era um sacerdote não funcional. Ou seja, se você tem na sua vida um íntimo relacionamento com Adonai por meio de Yeshua, você tem permanentemente um sacerdócio funcionante. Só que lá, quando nós não conhecíamos este Yeshua como sacerdote, o nosso clamor, ele pela misericórdia de Adonai em meio à angústia, ele chega. Mas ele vai te apresentar um sumo sacerdote para que a manutenção deste sacrifício diário ele seja permanente. É aí que nós não podemos deixar de lembrar, porque eu falo com as pessoas isso toda vez que me perguntam: quer ajustar a sua vida com Adonai? Shaharit e Arvit, é oração da tarde e oração da manhã, não tem outra alternativa. Você vê o próprio Rabino ali instruindo que a substituição da morte do animal no templo, ela é feita pela morte do animal nas sinagogas através das súplicas e da oração. Ele ali está nos dando a entender que existe um animal que continua morrendo dentro da sinagoga, mas não é o bezerro, não é o bode, não é o touro. Somos nós, o verdadeiro animal que precisa morrer. Então, o próprio Rabino ele aponta para isso. Ele talvez não fale isso de uma maneira explícita, mas ele está dizendo que se a sinagoga toma lugar do templo, quando o templo cai, é porque ele sabe que a rotina sacrificial continua, mas dentro da sinagoga não se mata animal. Então ele está, pelas
entrelinhas dizendo que tem um animal morrendo porque faz o papel de templo. Então nós não podemos ignorar essas coisas. É o próprio autor do Sidur que está dizendo para nós, não use o Sidur apenas, ele está dizendo a você, use ele como uma orientação, mas tenha a sua vida de relacionamento com Adonai dentro de um preceito diário, semanal, mensal e anual, igual você falou de Números 28. Agora a substituição é como o Rita falou, é bem mais fácil. É bem mais fácil a substituição. Uma Muito bem lembrado da questão sacerdotal. Até nós queremos te agradecer por todo o benefício que o Senhor tem dado a essa casa, quando o Senhor derrama até nós a porção do Teu Santo Espírito, derramando também a porção da Tua Palavra em nossos corações, para que nós possamos ser introduzidos à Tua presença. Obrigado, Hashem, porque o Senhor olhou do céu e nos viu, e viu que há em nós condição, ó Pai, de entender e compreender essas coisas. Continue, ó Pai, a nos dar essa manutenção, que nós sim possamos nos apresentar diante do Teu altar, trazendo todo o nosso incensário, para que as nossas orações subam diante da Tua presença, e assim nós possamos ser julgados, primeiro a nós, e depois todas as nossas petições. Nos ajude, Hashem, para que as nossas orações sejam aceitas diante do altar, que o nosso pecado venha fazer, ó Pai, separação entre nós e Ti, e que nós possamos nos aproximar de Ti, eliminando de nós toda a natureza carnal. E é em nome de Yeshua que nós Te adoramos e nos glorificamos em Ti, Hashem, e é em nome de Yeshua que nós Te agradecemos. Um sábado de paz para nós, que nós possamos sim terminar esse sábado sabendo que existe um Elohim nos céus, ó Pai, ouvindo as nossas orações. Muito obrigado, Hashem. Muito obrigado pelo nosso intercessor, nosso mediador, Yeshua HaMashiach, ao qual nós podemos contar constantemente em um sacerdócio contínuo, ó Pai, segundo a ordem de Melquisedeque. E assim nós diremos, Baruch Hashem, bendito seja Adonai, o Elohim de toda a terra. Amém. Amém.